Você está na academia. Não, tô no ônibus. Eu sei. Tadinha. Ai, quem dera, gostaria de Mas estar na academia, vou ser bem dá a sincera. impressão que tu está com fone, que tu está na esteira. Ai, eu gostaria de estar na academia, não vou mentir, não. Que bom. E aí, meninas, como é que vocês estão? Hoje é um dia para agradecer, né? A gente passou aí a semana toda, olha só, hoje já é sexta-feira e estamos vencendo, né, os dias. Amém. Cada dia, cada dia que a gente passa, que a gente acorda de novo, vê as misericórdias do Senhor novas, né, sobre nós, cada manhã. E a gente pensa, meu Senhor, talvez assim, muitas de nós, como é que vai ser essa semana? Aí acordou segunda-feira com tanta dificuldade e hoje já está aqui, né? Venceu, glória a Deus. Nada de, como é que se fala? Tá pago. Não, não é nesse sentido, mas assim, um sentimento mesmo de ter conquistado algo, né? De mais uma semana e assim, para agradecer, né? E é isso que esse Salmo 21 que a gente vai ler hoje começa falando. É como se Davi chegasse e falasse assim: Senhor, eu vim agradecer. E é isso que a gente vai fazer. Hoje, bom dia. Vamos agradecer ao Senhor nessa manhã, né? Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Nós viemos aqui agradecer, Senhor. Agradecer por essa semana que passou, que se iniciou, sem a gente saber como ela se daria, o que a gente enfrentaria nesses dias, mas o Senhor foi fiel conosco, a tua bondade, Senhor, nos conduziu até aqui, e hoje nós estamos aqui nessa sexta-feira, Senhor, agradecendo, adorando o teu nome, louvando o teu nome pela tua muita misericórdia, pela graça do Senhor transbordante sobre a nossa vida. Cada uma de nós aqui, Senhor, com a sua história, Senhor, com as situações que enfrentou durante essa semana, Senhor, e cada mulher aqui vitoriosa, cada uma aqui vitoriosa. Senhor, bendito seja o teu nome, tu és esse Deus que cobre as nossas vidas de uma forma tão especial. A tua fidelidade, Senhor, ela tem se demonstrado nos detalhes da nossa vida, Senhor, e nós te louvamos, nós te adoramos. Muito obrigada, Senhor, porque é o Senhor que adestra as nossas mãos para a batalha, que nos faz fortes, Senhor, ó Deus, mesmo nos dias mais difíceis, Senhor, em que a gente se acha tão pequeno, mas o Senhor é forte e poderoso, o Senhor está sobre nós. Muito obrigada, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Vamos lá. Quem quer ler? Salmo 21, ele é bem pequenininho, só que só são... Não, pequenininho não, né? São 13 versículos. Não, é pequenininho mesmo. 13. Posso começar a ler, amém? Pode. Aí eu procurando aqui. Ué? Ah, tá. Alguma coisa errada aqui é 13 mesmo, é isso mesmo. Né? Pode começar a ler. Quem mais quiser ler, gente, também pode ler, Fica à Jô. vontade, Joa. Eu vou ler um pouquinho, vou parar aqui no 7, amém? Ao regente do coral, Salmo de Davi, Salmo 21. Em tua força, Senhor, o rei se alegra, grita de alegria, porque lhe dás vitória. Concedeste o desejo de seu coração e não negaste nada do que lhe pediu. Tu o recebeste com riqueza de bênçãos, puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu que lhe preservasses a vida, e tu atendeste o teu pedido. Seus dias se estendem para sempre. Tua vitória lhe dá grande honra, e tu cobriste de esplendor e majestade. A ele deste bênçãos eternas e a alegria da tua presença. Pois o rei confia no Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale.
Uhum. 8. Isso, Isso. Ju. A tua mão alcançarás todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devolverá na sua indignação, e o fogo os consumirá. Se seu fruto destruirás, seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti. Maquinaram um árduo, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás o rosto. Amém. 13. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Amém. Fabrícia, bom dia. Bom dia. Meninas, é um salmo para agradecer mesmo, Salmo 21. Todos esses salmos talvez foram cantados ali, né, diante de Davi, diante do povo de Israel, né, naquela fase quando foram feitos, né, quando Davi fez. E Davi sempre coloca assim, como se ele desse uma indicação, né? Olha, entrega isso daqui nas mãos do mestre de música, né? Do regente da orquestra, né? Porque aí ele vai fazer os arranjos para cada instrumento, porque assim, o que a Bíblia fala é que só na fase de Davi, Davi mandou fazer mais de 4.000 instrumentos, né? De música. Então, os vários tipos de instrumentos, os cantores, né? Não se apresentavam talvez num palco, né, como hoje, né, numa plataforma, mas os cantores ficavam na tenda da adoração, né, naquela época de Davi aqui, quando Davi compôs esses salmos, não tinha um templo ainda, né, o templo foi só Salomão que construiu depois que Davi já havia falecido, né, Davi forneceu tudo que precisava, mas não tinha ainda o templo, então era uma tenda da congregação, né, uma tenda onde a arca ficava, e ali haviam turnos de cantores, né, numa fase aí Davi instituiu que haveria louvor lá na tenda 24 horas por dia, quer dizer, o tempo todo Davi instituiu, Davi era um músico, então ele era muito ligado aí à música, à adoração, e então haviam turnos, talvez eles ficassem ali de 6 em 6 horas, trocavam, né? Vários cantores, não me lembro bem o texto, acho que lá em Primeira Crônicas fala sobre isso, não sei se 6 em 6 ou se 4 em 4, eles iam trocando aqueles turnos de cantores que ficavam lá adorando ao Senhor. Gente, que coisa linda, né? Quantas canções, quantas músicas que eles entoavam diante do Senhor. E aqui fala-se que o rei se alegra, né? Começa assim, eu te alegro, eu vim aqui te adorar e eu me alegro na tua salvação, na tua força, como se Davi assim, vibrasse de alegria, né? Eu estou vibrante aqui, estou exultando por causa do que o Senhor fez. E é isso o nosso convite para nós hoje, para a gente vibrar de alegria por causa da força do Senhor. Você chegou até aqui, nós estamos até aqui, tanto nesse dia que nós estamos, como nós estamos nessa fase da nossa vida, né? A Pri falou, quem dera que eu estivesse na academia, né? Mas, assim, é a bondade do Senhor que nos conduz, né? Mesmo em todas as fases, né? Há um tempo atrás, a Pri trabalhava de uma outra forma e talvez lá no coração dela ela desejou, eu não quero mais trabalhar assim. E hoje ela está num lugar que Deus tem concedido, né? Então, assim, o Senhor é bondoso, misericordioso, né? E aqui Davi fala, tu não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios, aquilo que a gente tem colocado diante do Senhor, o Senhor não tem rejeitado. Tu recebes dando-lhe ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro.
Isso daqui eu queria, assim, que a gente pensasse, uma coroa de ouro sobre a nossa cabeça, né? O que que é uma coroa, né? Uma coroa, o que que ela representa, né? A coroa, o primeiro símbolo de uma coroa é autoridade, poder, soberania, né? Liderança, né? Governo. E Deus aqui fala que o Senhor pôs uma coroa. Davi glorifica ao Senhor pela coroa que ele colocou na cabeça dele. É lógico que Davi era um rei, né? Então, né, tinha que ter uma coroa, mas transportando isso para a nossa vida, sabe? O que que o Senhor fez conosco, o que que Jesus fez conosco, né? Jesus também nos deu uma coroa de autoridade sobre a nossa cabeça, sabe? O Senhor tem colocado a sua mão sobre nós, tem nos dado um governo, uma liderança no seu reino, e não é só um cargo na igreja, essa liderança é uma liderança espiritual, né? Nós somos aqueles que intercedemos, somos aqueles que vamos diante do Deus Todo-Poderoso, intercedemos pelo povo. Você é a pessoa que o Senhor chama para impor as mãos sobre as pessoas, para orar sobre as pessoas. Há um governo, né? Há um governo do reino dos céus, né? Uma linguagem do reino dos céus nos seus lábios que o Senhor coloca. Então, assim, Davi fala sobre isso, sobre a coroa que foi colocada, assim, a coroa, ela fala de vitórias, de conquistas, né? Quando os atletas venciam as suas, né, essas competições no passado, até hoje, né, usa-se esse símbolo ainda, né, de ganhar uma coroazinha de louros, não é isso? Aquela, né, aquela coroazinha de louros é colocada na cabeça, como se fosse uma guirlandazinha, né? Então, assim, isso representando também vitórias, né? Você foi vitorioso, você venceu, você conquistou. Então, a coroa também tem esse símbolo. E eu quero dizer nessa manhã que é isso que o Senhor coloca sobre você. A Bíblia fala que você é mais do que vencedora. Mais do que vencedora. É além, né, de ter tido uma vitória, de ter tido uma conquista. Você está vencendo dia a dia no Senhor, por causa da bondade do nosso Deus. Então, a gente tem motivos, muito motivos para agradecer. E, assim, a coroa, ela fala, assim, de resistência, né? De ser pessoa que... Resiliência, né? Que mesmo apesar das dificuldades da vida, você vence, né? Você está vencendo, você está prosseguindo. Então, assim, você é coroado, como você é honrado, né? Por causa de estar prosseguindo, por causa da sua persistência, por causa de resiliência, né? Isso é mais um detalhe, assim, dessa coroa sobre a nossa cabeça, né? E que Davi fala aqui de uma forma tão poética aqui no meio desse salmo, mas é como se o Senhor viesse, como se ele estivesse retratando, assim, os filhos de Deus, os filhos e as filhas, né? Que são coroados pelo Senhor. E assim, eu logo me lembrei a Bíblia fala da coroa da vida, né? Da coroa da justiça, que nós vamos receber no dia final. Então, assim, o quanto que o Senhor tem prazer em coroar a nossa vida, não pelos nossos merecimentos, mas por causa da graça dele. Ele nos faz mais que vencedores. E um dia ele vai nos dar a coroa da justiça, a coroa da vida, né? Nós vamos receber, né? Isso é maravilhoso, gente. Então, o quanto que assim, é agradável diante do Senhor, que a gente comece esse dia adorando Ele, manifestando a Ele a nossa gratidão por tudo isso que Ele faz. O Senhor tem nos coroado, o Senhor tem coroado a vida de cada uma mulher aqui de uma forma especial. Cada uma sabe onde tem sido vitoriosa. Quanto que às vezes no nosso dia a dia, né, a gente assim olha para a nossa vida e parece assim que a gente não vai conseguir sair de determinado lugar ou a gente não vai conseguir vencer a uma situação, mas no outro dia, quando você olha para trás, você fala, eu venci, eu conquistei, eu orei, eu consegui me levantar, eu consegui realizar essa tarefa, sou promissora, eu tenho propostas, daqui a pouco eu vou conseguir resolver essa situação. O Senhor é bom conosco, o Senhor tem sido justo e fiel para com a nossa vida, né? Não há nada assim que possa nos separar desse amor, de nós estarmos debaixo
da bênção do Senhor. É como se a bênção do Senhor tivesse um canal, né, que flui diretamente para as nossas vidas. E é só a gente não sair, é só a gente não se afastar, que as bênçãos vão alcançar a nossa vida e vão alcançar a nossa casa, né? É só a gente não sair desse lugar, né? Não permanecer. A gente já falou sobre isso aqui, sobre permanecer, né? O que Jesus fala lá, né, em João, né? Ele fala que o segredo aí, né, da videira, de frutificar, né, de ser uma árvore frondosa, de realmente dar frutos no seu tempo, é permanecer, né? Permanecer ligado à videira, recebendo da seiva, que passam no caule e vão chegar nas folhas, nas flores, nos frutos, e é isso, a gente precisa permanecer, isso é maravilhoso. E tem um versículo aqui, o versículo, eu acho que é o versículo 5, 6, deixa eu ver, que fala aqui, que é como se o Senhor cobrisse, tivesse dado uma roupa para ele, né? A versículo 5, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. O Senhor cobre, aqui Davi fala de ser coberto de majestade, como se assim, de vestes reais, né? Tu me deste umas vestes reais. E meninas, cada uma de nós aqui, o Senhor tem nos dado uma veste real. O Senhor trocou a nossa veste suja, a nossa veste rasgada. O Senhor trocou os nossos pés descalços por uma veste real. O Senhor colocou um sapato nos nossos pés de força, de dignidade, e a gente pode caminhar, a gente pode construir, a gente pode prosseguir. E o Senhor trocou essa nossa veste rasgada, veste velha, esse trapo de imundícia que havia sobre nós, o Senhor trocou por uma veste limpa, uma veste real, de filha do rei, que entra no palácio, que entra na sua presença. Então, assim, Davi tem esses motivos para louvar o Senhor, e nós também, sabe? Você tem motivos para adorar o Senhor. Eu sei que talvez você olhe para você hoje, né? Hoje eu acordei, nossa, o cabelo está horrível, a pele está horrível, ou assim, talvez você ainda não alcançou o corpo desejado, né? Igual eu estou assim, redondinha, mas assim, de olhar para a sua vida e pensar, nossa, tantas pessoas estão conquistando, talvez hoje tenha alguém viajando, tem alguém comendo num excelente restaurante, mas quando você compara com a sua vida, você tem uma veste real sobre você. Você tem acesso direto à presença do Pai. Você é coroada com uma coroa de honra sobre a sua cabeça por ter sido fiel ao Senhor. Né? No final de todas as coisas, a coroa da justiça que será colocada na sua cabeça será por causa da sua fidelidade, por você ter permanecido no Senhor. E isso nos torna mais do que vencedores. Muito mais. O Senhor unge a nossa cabeça com o óleo. É poderoso isso, esse óleo que escorre, essa unção que escorre sobre a nossa cabeça e que faz com que a gente entenda muito mais as coisas desse mundo do que os outros. Vocês já perceberam assim que nós cristãos não é o nosso, não é mérito nosso, né? Mérito do Senhor Jesus, mas a nossa mente se abre para entender as situações do mundo muitas vezes muito mais do que as outras pessoas, né? Eu não estou falando aqui dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, das pessoas que estudam, né? Tem muitas pessoas que sabem muito, claro, a gente tem que dar honra a essas pessoas, mas assim, no plano espiritual, as coisas de Deus, as coisas que estão acontecendo no mundo, você já sabe antecipadamente, por causa do poder do Senhor. O Senhor é que dá força ao seu ungido, é Ele que esclarece as coisas para você, Ele que abre os teus olhos. Isso é lindo de ver, e é como se Davi estivesse falando aqui, olha, o Senhor vem e me cobriu dessa majestade, né? Me cobriu de sabedoria, me cobriu de graça, e você, como filha de Deus, você tem isso sobre a tua vida também, né? E Davi vai terminar o salmo, ele vai começar a falar assim que Deus vai alcançar todos os seus inimigos, né? E Davi ele usa essa linguagem aqui, falando assim de Senhor, tu é que vai alcançar. É como se Davi estivesse ali colocando as situações dele,
dos inimigos que ele enfrenta, né? Enfrentou ali os reinos, talvez que ele tivesse que vencer, as guerras, tantas guerras, mas ele reporta isso para Deus, colocar isso para Deus. Deus, tu vai fazer isso. Então, assim, da gente pensar que quando a gente estiver sofrendo uma injustiça ou uma situação difícil, que a gente possa colocar isso no Senhor, colocar isso diante do Senhor. Senhor, tu que vai pagar ao inimigo aquilo que ele está fazendo. Senhor, tu é que vai derrotar. Davi não chamava para si, não, eu derrotei mesmo, eu fiz, mas aqui ele se alegra nessa força que o Senhor dava. A alegria dele estava em ele ter vencido no Senhor, né? Ele vibrava de alegria por isso, não por ter vencido pelo seu próprio braço. E aí ele fala, tu vai se manifestar contra esses inimigos. Aqui fala assim, no dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Tu vai fazer, Senhor. Tu vai agir com justiça. Tu vai ordenar. O Senhor é que vai colocar o inimigo no seu lugar. O Senhor é quem vai derrotar, né? Então, Davi, assim, chama Deus para a briga. Chama Deus para a guerra, né? Senhor, é o Senhor que vai fazer. O que eles têm dito do Senhor, a maneira como eles zombam do Senhor, como eles se comportam, é o Senhor quem vai agir com justiça. E então Davi chama a gente para a gente colocar isso diante do Senhor também, tudo aquilo que tem afligido as nossas almas, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque nós cristãos, a gente também enfrenta situações, talvez enfrenta uma situação na justiça, e assim, a gente precisa agir muitas vezes, às vezes a gente precisa ir diante da lei dos homens, né? A gente precisa agir, né? Nós estamos aqui nessa terra e nós estamos sujeitos a várias situações, mas nós colocamos isso debaixo da mão do Senhor, como Davi fala aqui, Senhor, o Senhor é quem vai ordenar sobre esse juiz, é o Senhor é quem vai dizer quem vai assinar isso, é o Senhor quem vai direcionar, até às vezes numa questão de trabalho, o Senhor é quem vai dar ordens aqui, como diz a palavra, o coração do rei está nas tuas mãos, para onde o Senhor quiser, o Senhor inclina, o Senhor é quem vai fazer com que o meu patrão, o Senhor é quem vai fazer com que essa empresa, o Senhor é quem vai fazer justiça nessa causa, nessa situação, seja em relação a uma pessoa, um vizinho, né? Nós colocarmos isso diante do Senhor e deixar o Senhor agir, né? Não que a gente não vá ter que às vezes, agir por formas legais, né? Ter que correr atrás de documentação, ir a cartório, ir a juízo de alguma forma. Muitas vezes a gente é obrigado a fazer isso. Mas a nossa justiça nós sabemos que vem do Senhor. Como Davi falou aqui, tu é que vai pôr o inimigo em fuga, né? Ele fala assim, tu que vai acabar com essa geração de perversidade, é o Senhor é quem vai fazer, o Senhor é esse Deus fiel, e tudo que nós precisamos nós levamos diante do Senhor, o Senhor que nos conhece, e Davi termina falando assim, ser exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Nós não vamos louvar no final de todas as coisas o nosso poder, a nossa conquista de ter uma coroa sobre a nossa cabeça, a nossa conquista de termos uma veste vitoriosa, a nossa conquista de espeziar o nosso inimigo. Não. Nós vamos usar os nossos lábios, nós vamos usar a nossa força para exaltar o teu poder, a tua glória, aquilo que tu fizeste, porque o Senhor é que é bondoso e fiel para conosco. Amém, meninos? Glórias ao nome do Senhor. É um salmo para começar louvando, termina louvando, e assim, os versículos aqui que falam sobre o inimigo, todos eles estão se reportando ao Senhor. Até quando ele fala dos inimigos, ele está falando aqui do Senhor. É isso que a gente precisa colocar, o Senhor sobre tudo, sobre tudo na nossa vida, sobre todas as coisas, todas as nossas causas, todas as nossas indagações, que a gente coloque isso diante do Senhor. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma questão? Quando você estava falando, eu estava pensando no tempo, né? Às vezes a gente coloca algo na mão do Senhor, mas, queridos, tem o tempo de resposta, né? O Senhor, ele não é um Aladim, né? E às vezes eu tenho percebido isso, que hoje a gente está na frente de uma célula e a gente discipula,
e a questão do tempo. Às vezes a pessoa coloca algo diante do Senhor, colocou, entregou de todo o coração, mas não esperou o tempo para a resposta do Senhor, né? Eu lembro que quando a Rosane falava assim de inimigos, eu tive uma situação que eu depositei diante do Senhor, que não foi fácil. Eu trabalhava num local, e nesse local que eu trabalhava, era eu e mais uma moça. E ela, muito especial também, mas ela estava com outra visão do trabalho. E ali eu fiquei fazendo praticamente tudo, e ela não fazia quando o patrão se ausentava, e aquilo era muito ruim para mim, porque eu comparava, o salário era igual, mas a função não. E quando o patrão estava perto, ela era agraciada, né? E eu fiquei durante um bom tempo, queridos. Não foi fácil. Eu chegava em casa e quando meu marido me beijava, eu chorava. E eu vou te falar, foi quase um ano. E um dia o meu marido falou: eu não te aguento mais te ver assim, você vai falar com o seu patrão. Só que o que que acontece? O que que me deparava? O meu patrão era ímpio. E eu e ela, nós frequentávamos uma igreja. Denominações diferentes, mas ela não ia com frequência, mas ele identificava ela como uma cristã. E isso tinha um temor dentro do meu coração. Eu falei: Deus, como é que eu vou falar de uma pessoa que trabalha comigo, do posicionamento dela, e ele, como ímpio, vai ver isso como? As duas não se entendem, né? E eu comecei a orar e botar diante do Senhor. Eu lembro que quando ela fazia alguma coisa, eu falava: olha, Jesus está vendo. Eu lembro um dia que ela falou: ai, tô indo embora. Eu falei: pode ir, eu vou ficar aqui. Eu falei: só quero te falar uma coisa, o Senhor está vendo. Eu deixava ela bem atenta. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Eu sei que ele não dorme. E eu lembro que um dia eu me posicionei para falar, mas antes de falar eu consultei o Senhor. Eu falei: Jesus, se tu não quer que eu fale, vai acontecer alguma coisa. E eu fui determinada no meu coração. E naquela manhã o meu patrão passa mal. Ele nunca tinha passado mal, e quando eu abro o consultório, ele está sentado na sala dele, numa escuridão ali. Ele falou que não podia nem acender a luz, porque a luz ele não conseguia. E ele falou: você assume o consultório, atende os pacientes, porque eu não vou conseguir. Aí eu falei: mas como que eu faço? Aí ele falou: você vai liderar. O senhor virou a chave, começou a virar a chave ali. Aí, no outro, isso foi num final de semana, numa quinta ou numa sexta. Na segunda-feira eu estava determinada a falar, mas eu falei: Jesus, se tu não quiseres que eu fale, me mostra na tua palavra, me traz clareza. E o Senhor me deu o Salmo 4, versículo número 3, onde diz: eu, Senhor, escolhi para mim aqueles que são preciosos. Calai-vos e não pequeis. Confiai no Senhor. E ali eu entendi, eu falei inclusive com o Beto era conhecedor da palavra, hoje, graças a Deus, ele está junto com a gente. Ele falou assim: meu Deus, coisa terrível cair na mão do Deus vivo, né? Aí ali ele parou, ele falou: não, deixa Deus. E o Senhor, ele tomou frente, mas no tempo do Senhor, quando você ministrava, e eu senti desejo de compartilhar isso. Queridos, espera o tempo. A Bíblia diz que há tempo de todo propósito, que às vezes a gente faz tudo direitinho, mas a gente falha na espera. Eu já falhei muito na espera. A gente se antecipa e ali a gente se perde, né? E o Senhor hoje, ele nos chama atenção diante de uma palavra tão poderosa dessa, né, Rô? Da gente esperar o Amém. tempo do Senhor. Não vai, se o Senhor não falar, não faz. Não dá passo se ele não direcionar, porque ele é bom. Amém? Amém. Ele que faz justiça e ele sabe nesse processo o que ele está trabalhando no seu coração. Hoje você está podendo contar isso aqui, porque você experimentou a bondade e a fidelidade do Senhor, de ter esperado no Senhor. Então, assim, Deus precisa, às vezes, trabalhar em nós. A gente esperneia, a gente, às vezes, desespera, e a gente fala: Senhor, não é possível, tu não está vendo.
mas o Senhor fala, calma, né? Eu estou no controle de todas as coisas. E é Ele que faz mesmo, né? Que coisa gloriosa. E hoje a Fabi está aqui, tendo o seu negócio, né? É uma empresária abençoada. Amém. E por Deus ter os tem. passado por esse processo, às vezes, E ali, sempre ali assim. eu estava igual o Davi, né? Sendo treinada. E eu nem sabia que estava Exatamente. sendo treinada. Né? O Ainda Senhor, foi ele te colocado uma treina. Ainda foi colocada uma liderança de repente na sua mão. Não era o que você esperava. Talvez você fosse falar sobre a situação e esperava, olha, hoje eu vou embora, então não fico mais. E o Senhor mudou de uma forma, só o Senhor sabe como Ele faz, né? E para te dar uma experiência e para te fazer crescer ali e você tá na posição que você está hoje. Glórias ao nome E do hoje Senhor. esse patrão, ele é meu amigo, eu adoro ele. Quando eu encontro ele na avenida, a gente fica umas meia hora conversando. E Olha eu só. lembro que um dia bateram uma foto, né, nossa, da equipe do laboratório, ele escreveu embaixo, eu tenho orgulho de você. Olha que Oh, bonitinho. Só olha que Jesus, maravilha. né? Glória a Deus por isso. Então, meninas, motivo da gente louvar, adorar o Senhor, né, exaltar o nome do Senhor, por causa dessa fidelidade dele, por tudo que ele fez conosco, como Davi aqui, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo pela força que o Senhor me deu. E assim que a gente louve ao Senhor, né? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela força que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa semana. Muito obrigada por esse dia que as tuas filhas vão ter, Senhor. Deus, nós não sabemos o que vai se apresentar ali atrás do muro, Senhor, na próxima esquina, Senhor. Mas nós podemos contar com a fidelidade do Senhor, mesmo nos tempos difíceis. Senhor, e nós te louvamos, porque, como Davi, Senhor, o Senhor nos coroou. O Senhor colocou uma coroa, uma veste real sobre a nossa vida, Senhor, e algo poderoso sobre a nossa cabeça, Senhor. O Senhor nos deu, não foram o nosso próprio braço, a nossa própria força, mas o Senhor é quem nos deu, Senhor. Muito obrigada. O que nós queremos ser lembrados, Senhor, e todos os dias é da tua fidelidade, da tua graça, Senhor. O Senhor é que adestra as nossas mãos para a batalha, é que faz com que a gente seja forte. Senhor, o Senhor é quem faz justiça por nós, como a tua filha testemunhou aqui, Senhor. O Senhor é quem opera, o Senhor é que tem os teus caminhos, o Senhor sabe a hora, o tempo certo de nos ensinar todas as coisas. E nós queremos ser como, ó Deus, como filhos que aprendem, nós queremos ser como essas filhas, Senhor, que se sentam aos teus pés e ouvem o Senhor falar e vão agir de acordo com a tua direção. Muito obrigada, que nessa manhã, que nesse dia, as tuas filhas possam agir segundo a tua direção, que esse final de semana, Senhor, seja um final de semana coroado de graça, coroado de alegria, Senhor, coroado de vitórias, de conquistas para as tuas filhas, Senhor, por terem obedecido, por terem ouvido a tua voz, por terem esperado no Senhor e por terem confiado em ti, Senhor. Tu és esse Deus, Senhor. O Senhor é quem vai fazer justiça contra os nossos inimigos, aquilo que temos esperado é o Senhor é quem vai realizar, porque tu és poderoso, maravilhoso, adorado seja o teu nome, Senhor, exaltado seja o teu nome, tu és sublime, tu és Senhor de todas as coisas, Senhor dos exércitos é o teu nome, Deus poderoso sobre toda a terra, soberano sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glórias ao nome do Senhor. Um dia abençoado de trabalho para Amém. todas vocês, Amém. meninas coroadas, Amém. sabe? Há uma Amém. coroa de graça, de justiça sobre a cabeça de vocês, Amém. que o Amém. Senhor Amém. deu. Amém. Beijo, Amém. meninas. Um Beijos. ótimo final de semana. Obrigada, igualmente. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.